boa tarde, estimado ouvinte. Já estamos ligados na 91.0. Prontos para tornar real mais uma edição do seu programa de tarde, Cidadania em Ação. Este é o seu programa de inteira responsabilidade da Associação Mudar Viana pelo projeto Promovendo a Participação Cívica para os Jovens. Está a ser financiada pela NED, a National Endowment for Democracy. Estarei consigo até bem perto das 18 horas, por isso lhe convido a manter-se ligado, pois o programa será marcado com muito aprendizado e também momento de interação dos nossos ouvintes. Estamos a tornar real a 37ª edição do programa referente ao dia 31 de maio do ano 2025, em que vamos falar do ativismo cívico angolano, avanços e recuos. Por essa razão estará conosco a nossa convidada Laura Macedo, que é ativista cívica, ela que vai conduzir esta temática. Chamar a música de abertura de Fly Squad com o título Eles. Sem a guerra não é possível. As relações são fáceis, as relações são possíveis. E aqui em Angola ainda há indivíduos que têm medo da independência, que ainda têm medo de que o povo assuma o poder. Eles queriam que eu moderasse a expressão na minha linguagem, queriam que eu mudasse o diálogo da minha mensagem, queriam que eu ocultasse esse tipo de informação que desvenda os podes de quem nos governa para passar na televisão. Prometeram-me divulgação, que tocaria sempre nas rádios, disseram que meteriam a minha cara em todos os cantos, que até controlariam a minha vida e todos os meus passos, que eu atuaria nos grandes povos, faturaria com os espetáculos. Queriam formatar a minha personalidade, pediram-me para evitar dar a cantar a realidade. Eles disseram-me pega no mic e dropa apenas banalidades, porque esse teu povo adora danças, não precisa de ouvir a verdade. Mas eles não sabem das influências que eu sofri no meu passado. Foi por eles que os meus irmãos injustamente foram enterrados. Foi por eles que a minha vida foi tornando num caos dramático, olhando os manos se revoltando, a subir para ter um bocado. Nós nunca pedimos tanto, não queríamos ter algo na mesa, mas foram eles que nos atacaram sem dar uma chance para a defesa. Entre justiça e opressão, criaram revoltas no meu cérebro. Antes que eles me tirem a vida, andei reivindicando os versos. Os grandes homens me ensinaram a lutar por uma causa, a fazer pelos outros, aprendi a partir de casa, a ser honesto e a trabalhar com suor e dignidade. Mas por que é que estas qualidades não vão na cabeça da majestade? Só precisamos que tenhas um pingo de amor, só precisamos que também sintas a nossa dor. Já estamos fartos de ver-te a matar a nossa esperança, pelo menos tenha piedade dos mais velhos e das crianças.
Olha para eles, estendendo a mão à beira da estrada, representando o semblante da miséria e da desgraça. Sem casa pedindo trocos, porque na barriga já não tem nada. Diante destas situações, tu queres ver a minha boca calada, enquanto eles gastam dinheiro com carros de luxo e grandes vivendas. O nosso povo passa fome e quem reclama vai para a cadeia. Não me censurem, não me julguem por dar a ter a atitude correta. Peço a todos que me acompanhem, pois mais nada nos afeta. Peço aos jovens que dizem cervejas que desaparecem nas maratonas. Esse é o momento de reflexão para tentar mudar as coisas. Não nos podem cortar a mão, é através dela que a gente vota. Temos direitos a reclamar, somos todos filhos de Angola. Eles queriam que eu mudasse, mas não deu em nada. Aprendi tudo com os grandes, hoje nada me afeta. Eles queriam que eu mudasse, mas não deu em nada. Aprendi tudo com os grandes, hoje nada me afeta. Eles queriam que eu mudasse, mas não deu em nada. Aprendi tudo com os grandes, hoje nada me afeta. Eles queriam que eu mudasse, mas não deu em nada. Aprendi tudo com os grandes, hoje nada me afeta. Sem o poder do povo, sem a democracia para todos, será impossível garantir a tranquilidade e a paz. É preciso que todos se sintam livres e não somente uma pequena minoria. E nós vamos trabalhar para isso. Eu e os outros camaradas que estiveram aqui desde 8 de novembro não somos deuses. Nós não somos profetas. Não viemos aqui para resolver todos os problemas. Não. Nós desejamos é que, com a colaboração dos nossos militantes, com a colaboração de todo o povo de Angola, possamos em conjunto encontrar a solução para os problemas, alguns graves, que nós temos na nossa terra. E vamos, o mais rapidamente possível, construir a nossa forma independente, construir a democracia para o povo e redistribuir a riqueza do nosso país. Muito obrigado, camaradas. Programa Cidadania da oportunidade do juvenil. A consciência. Associar ao... Se é jovem, mude de conduta e seja um ente para o melhoramento nas comunidades. Ouvíamos a música com o título Eles, de Fly Squad. Uma música que também nos leva a pensarmos no tema que trouxemos para esta edição, que será marcada como a 37ª edição do seu programa Cidadania em Ação. Do tema o ativismo cívico angolano, avanços e recuos. A verdade é que neste momento o nosso ouvinte pode estar a questionar-se o que é o ativismo cívico. Como é que funciona este ativismo cívico? Na verdade, o ativismo cívico é o incentivo da população em geral para se envolver no processo político e também sobre as questões que afetam a nossa comunidade. É a comunidade se unindo para ser uma fonte coletiva de mudanças que sejam políticas e também as mudanças não políticas. O ativismo cívico também pode ser entendido como um conjunto de ações e práticas realizadas por
indivíduos ou grupos com o objetivo de promover mudanças sociais, políticas, culturais ou ambientais. Os ativistas muitas vezes se destacam, ou seja, se engajam em causas específicas, lutando por direitos, igualdade, justiça social, preservação do meio ambiente, entre outros temas. O nosso estimado ouvinte pode estar a se questionar quem deve manifestar, ou seja, quem deve ser um ativista cívico. Bem, na verdade, não há pessoas específicas para estas ações. Todos somos chamados a identificarmos os problemas da comunidade a fim de nos manifestarmos para que haja mudanças, porque na verdade o país é de todos nós e não de um só. Por essa razão somos todos convidados a ter essa capacidade de identificarmos aqueles que são os problemas da nossa comunidade a fim de manifestarmos sobre estas coisas ou sobre estes elementos que temos identificado na nossa sociedade. Estimado ouvinte, todos somos convidados a manifestar por uma causa na nossa sociedade. Relembrar também que a nossa Constituição, a Constituição da República de Angola, prevê no seu artigo 47º que ou seja, a nossa Constituição da República de Angola garante a todos os cidadãos a liberdade de reunião e de manifestação. E podemos encontrar este direito no artigo 47º da Constituição da República. Também que este é o programa Cidadania em Ação, que está a ser realizado pelo projeto promovendo a participação cívica para os jovens. E é através dessa participação cívica que os jovens têm esta liberdade que os jovens têm essa liberdade de participarem de forma ativa na sociedade, porque, como já disse no início, a sociedade é de todos nós, então todos somos chamados a ocuparmos os espaços públicos e não só, porque juntos unimos as nossas forças para termos um país ou uma pátria cada vez mais unida. Estimado ouvinte, e como estamos no mês de maio, vamos tocar uma música relacionada ao 27 de maio. Que tem como título O Folo, de David Zé. Vice-presidente do partido, portanto ela veio falar nesta comissão. Quem temos hoje? Temos aqui no estúdio o Graça Campos, o Teixeira Cândido, dos residentes. Eu trouxe o rei, o King.
crianças de Angola, vocês terão escola. Era uma alegria que vos faltava, Angola. E agora? Mulheres de Angola, proletários camponeses, terão de tudo pouco que vos faltava, Angola. Avô David Zé, enquanto escuto teu discurso de esperança, enche o peito da ansiedade e foco na mudança, mas onde está as benéficas da independência? Passaram 50 anos, em vez disso temos consequências. Falta água, falta luz, falta educação, falta saúde, falta alimentação, falta o direito cívico, liberdade de expressão. Por Angola, levantemos as mãos. Não temos camponeses em nossos campos, em vez disso nós temos os chineses. Operários, onde estão as fábricas? Temos sim lotadores, ungueiras e micheiros. Todos juntos fazemos a República Popular do Sofrimento. Por Angola, fora ou dentro dela, o amor está no peito. Angola, kwa mundo tu Angola andale tu yifunde toka la tua kaya Angola apa federa wewe. Levamos as mãos no peito, por Angola levamos as balas no peito. Saímos na República Popular para a República da Porcaria, onde a independência é o rosto do mangus e só tem direito quem é do regime. KKZ, estou muito triste por ver a minha geração ser virtude. Mas onde está a melhoria que falaste? Estamos longe de um futuro melhor e o sol do nosso rosto não raiou. A única independência que temos é de analfabetismo e alcoolismo. Caca, não conseguimos sonhar em Angola, por isso estamos a ir procurar meio de sobrevivência nas terras do colono. A independência é paz ou sofrimento? Já não aguentamos mais. Programa Cidadania em Ação. Um espaço de oportunidade juvenil, o mudar de consciência e associar ao bem-estar comum. Vem. Ser para o melhoramento nas comunidades. Amigo ouvinte, ouvíamos a música com o título Folo, de David Zé. Essa palavra é o folo que nos faz lembrar a liberdade que todos almejamos para o nosso país. Liberdade certa, sem dúvidas, sem inquietações, uma liberdade que nos dá espaço de clamarmos por tudo quanto desejamos, até vermos todos os nossos direitos a serem respondidos. E lembrar também que todos somos chamados porque podemos nos reconhecer como um ativista. Pois o ativista é uma pessoa que defende uma causa e por isso um dos papéis dos ativistas é a busca pela transformação da sociedade através da sua ação.
vamos mais uma vez lembrar o tema desta edição, que é o ativismo cívico angolano, avanços e recuos. Queremos passar no momento de interação dos nossos ouvintes. Para si que queira comentar sobre o tema ou também deixar algumas questões que posteriormente a nossa convidada poderá responder a estas perguntas. Por essa razão, lhe convido a ligar através do número 943 30 30 06. Estamos a falar do ativismo cívico angolano, avanços e recuos. Para si que queira comentar sobre o tema ou também deixar algumas perguntas, pode ligar através do número 943 30 30 06. Já temos alguém em linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, sim. Chamo-me o Sr. João. Alô, boa tarde. Como se chama? Boa tarde, sim. Chamo-me o Sr. João. Sr. João, tem uma pergunta ou quer apenas comentar sobre o tema? Eu tinha uma questão para dizer. Estou aqui ao quilômetro 30, quase o Sequel. Sendo o tema que nós ouvimos, eu estou a acompanhar a cidadania. Então, a minha questão só vai focalizar um assunto. Sim. Eu vivo numa zona rural e onde não consegue o governo, pelo menos, criar matérias planais para a população querer passar. Pelo menos a administração local não consegue fazer nada. Então eu pergunto o seu porquê. Então essa é a minha questão que eu quero colocar. Está bem, ouvimos atentamente a sua questão e continue do outro lado. Fique ligado. Obrigado. Não percebo. Alô? Estamos a dar sequência com a participação dos nossos ouvintes. Queiram comentar sobre o tema, o ativismo cívico angolano, seus avanços e recuos. Alô, boa tarde. Alô, sim, boa tarde. Como se chama? Tenho o prazer de conversar com o ouvinte mais conhecido popular, Faustino. Sim, qual é a sua questão sobre o tema? A minha questão é o seguinte, na qual eu queria mais ou menos assim fazer comentário quanto acerca deste tema, e é para dizer que ser ativista para a nossa sociedade angolana é preciso que sejamos ativistas que devemos contribuir para a mudança, digamos assim, de bem-estar de cada um de nós e também fazendo com que cada um de nós, aonde que estiver, deve ter um comportamento de transformar completamente o mal. Existem aquelas pessoas que normalmente que às vezes não sabem estar consigo e não contribuem para o bem-estar de uma comunidade. Então, geralmente, essas pessoas deixam de serem ativistas. Então, para nós, para sermos ativistas, é necessário participarmos e transformar completamente a nossa sociedade para uma vida sã e uma vida sabia.
Muito obrigada. Ouvimos atentamente a sua contribuição quanto ao tema o ativismo cívico angolano, seus avanços e recuos. E fique ligado. Boa tarde para si. Queremos dar oportunidade para mais um ouvinte que deseja fazer uma pergunta sobre o tema ativismo cívico angolano, avanços e recuos. Alô, boa tarde. Boa tarde, 91.0 da Rádio Despertar, que fala o senhor Domingos Cateta, partido do Molembo de Baixo, área com mais ravina nível do Cacoabo. Muito bom, amigo. Qual é a sua pergunta? A pergunta eu queria saber da minha cara jornalista ali. Não sei se você tem lá um convidado especial que pode responder essas perguntas. Sim, dizer que já está conosco a nossa convidada, Laura Macedo, que é ativista cívica. Eu posso perguntar, ultimamente em Angola, o ativismo tornou um negócio, digo mesmo assim, porque também nós estamos continuando a sempre a criticar, a falar coisas para bem do nosso país, mas o que acontece, alguns são fingidos de ativistas. Depois, quando aparece uma benesse, há pessoas que até deixam muito a desejar. Agora, a pergunta que eu vou fazer, será que o ativismo é negócio ou então para lutar para uma Angola melhor? E se nós queremos ser ativistas, é mesmo isso de brincadeira, um dia criticamos, outro dia já falamos outras coisas. Será que ativismo é esse? Então, a última pergunta, o último comentário que eu vou fazer é que nós devemos lutar para uma Angola, porque está no abismo. Se nós continuarmos a brincar de ativismo, então teremos problema e a Angola nunca irá em frente. Então, termino por aqui, não vamos fazer, pedimos para ter. Obrigado. Muito obrigada, ouvimos atentamente a sua preocupação e continue do outro lado. Um forte abraço. Obrigado. Estamos sempre do outro lado. Obrigado. Encerramos o momento de interação dos nossos ouvintes. Dizer mais uma vez que já está conosco a nossa convidada Laura Macedo, ativista cívica. Laura Macedo, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada aos ouvintes. Peço desculpa pelo atraso. Calculei mal o trânsito de sábado e então baralhou-me um bocado. Mas cá estou e é o vosso dispor. Muito bom. Bem, Laura Macedo, acredito que muitos ouvintes nessa tarde desejam saber quem realmente é Laura Macedo. Por essa razão, em um minuto, a Laura Macedo poderá falar sobre isto. Quem é Laura Macedo? Eu costumo me definir como uma cidadã atenta aos problemas do país e preocupada em ajudar a resolvê-los. É assim que eu me defino. Muito bom. Nem sequer me considero ativista, porque eu acho que o ser ativista é uma coisa muito, muito grande e eu não chego lá. Muito bom, muito interessante, Laura Macedo. E agora eu gostaria de saber como e quando decidiu abraçar essa causa. Olha, eu venho de uma família que sempre foi preocupada com os malefícios que acontecem aqui em Angola. Só para tanto o meu lado angolano como o meu lado português. O meu bisavô era português e ele já foi deportado para Angola por motivos políticos. Portanto, nós sempre convivemos dentro de casa com o fazer bem, com o procurar fazer coisas certas. E crescemos nisso. Quem cresce num ambiente destes não pode desvirtuar. Muito bom. E que consequências está enfrentado por abraçar a causa do ativismo angolano? Ou seja, abraçar essa causa de se preocupar com o bem-estar das pessoas em Angola? Olhe, fecharam-se muitas portas. Mas muitas mesmo. Fecharam-se muitas portas desde que eu comecei a aparecer principalmente nas manifestações e nas atividades mais políticas do que cívicas, né? E então muitas portas fecharam.
Eu tinha uma empresa que acabei por fechar. Portanto, esta foi uma das consequências, não é? que afetou assim a minha vida. Quais foram outras razões que levou a fechar propriamente a sua empresa? A falta de clientes. Ok. Eu tinha uma empresa com quase 150 trabalhadores e hoje eu própria me transformei em trabalhador independente e guardei 4 trabalhadores que também se transformaram em trabalhadores independentes. Houve a crise daquela época, 2013, 2014, mas os locais estão aí onde eu trabalhava, com outras pessoas a trabalhar, e não foi por má prestação de serviço. Mas não tem nenhum problema com a família ou com os amigos por ter abraçado esta causa? Não, porque quem se afastou de mim não era meu amigo. Por isso, simplesmente, porque o seu amigo não se afasta de si. Realmente. Não é? E quem é que se afastou? São aquelas pessoas que realmente pensam como eu e não têm coragem de agir como eu. Principalmente estas, porque aquelas pessoas que dizem que eu estou errada continuam comigo e continuam-me a convidar para as festas netos, dos filhos, dos netos, não sei o que, continuam a ir, continuam-me a dizer que eu estou errada, mas continuam a conviver comigo. Aquelas pessoas que pensam como eu e que já me tinham dito e que acabaram por se afastar, talvez com medo que eu algum dia me descuide e cite os seus nomes como tendo o mesmo pensamento. Realmente. A senhora Laura Macedo, estamos propriamente a falar do ativismo cívico angolano, avanços e recuos. E pela experiência que a senhora Laura Macedo já tem nestas ações, gostaria de saber como classifica o ativismo feito no passado e atualmente. Olha, eu nem sequer considero ativismo. Angola tem muitos poucos ativistas e quase, pelo menos a meu ver, né? Porque eu acho que um ativista é uma pessoa que se dedica realmente a apoiar as pessoas, a fazer ações, principalmente o ativista cívico, a fazer ações cívicas. Não é porque eu grito abaixo o MPLA que eu sou ativista. E nós aqui estamos com a mania de que quem grita abaixo o MPLA, que o João Lourenço é feio, que não sei o que insulta, é ativista. Isso não é ser ativista. Nem sequer ativista político. Isso é ser mal criado. Então, o ativista é aquela pessoa que, por exemplo, quando tropeça com alguma coisa que está mal, ele vai tentar corrigir. Ele vai tentar ajudar a corrigir. O ativista educa, luta pelo que está certo, educando as pessoas, que é o que falta na maior parte das pessoas que querem intitular-se de ativistas. Se eu fizer uma manifestação, eles vão aparecer. Se eu convidar para irmos, por exemplo, ali para o Paraíso, por causa da cola, irmos lá educar as pessoas como é que devem fazer, como é que não devem fazer, os cuidados a ter, ver se não construíram a fossa muito perto do reservatório de água. Ninguém vai comigo. Muito bom. A Laura Macedo é um ouvinte que comentou que o ativismo se tornou um negócio. Será que a senhora Laura Macedo acredita que isto é uma verdade? Não, eu não acho que se tenha tornado um negócio. Um negócio de dizer que se paga as pessoas para se calarem, se paga as pessoas para falarem, porque uns dizem que há muita gente que é paga para falar, outros dizem que há pessoas pagas para se calarem. Eu não acho que não. Eu acho que não. Eu acho que estes grupos que às vezes falam de forma incoerente, que vão para as redes sociais discutir uns com os outros, como eu disse, desculpa o plenário, são pessoas incoerentes. São pessoas que muitas vezes estão à procura de um lugar ao sol. São pessoas que não sabem o que são. Porque se eu sei o que eu sou,
eu não preciso de lhe mostrar a si o que eu sou. Eu costumo dizer que eu não sou candidata a nada. Portanto, tenho toda a liberdade de falar de tudo e de todos. Não quero nem me encostar aqui, nem quero me encostar ali. Portanto, eu sou uma pessoa livre. Pelo menos tento exercer a minha liberdade. Negócio. Não sei. Se já estão a pagar, olha, a mim nunca ninguém me tentou pagar. Muito bom. Será que há uma causa que tanto lutou, mas agora viu se realizar? Uma causa que eu tanto lutei, uma causa que eu luto é, por exemplo, por uma saúde, os serviços de saúde bons para todos. Eu frequento muito o hospital, não é porque eu seja uma pessoa doente, felizmente não sou. Mas recebo muitos pedidos de ajuda e eu vou atrás, eu vou para os hospitais. E de cima a baixo, os hospitais públicos são todos uma desgraça. Então, se há uma coisa que eu luto sempre que tenho que ir a um hospital, é que as pessoas que lá trabalhem prestem os serviços que devem prestar, que o hospital tenha os meios para atender as pessoas, porque normalmente vou acompanhar pessoas com muitas carências, que estão a ser mal atendidas, que não estão a ser atendidas. Portanto, são estas pessoas que às vezes eu recebo pedidos de ajuda e vou. E deparo-me com coisas absurdas. E então, para mim é a prioridade. São os serviços de saúde. E os serviços de saúde é o quê? Os serviços de saúde começam na higiene. Para haver higiene é preciso haver saneamento básico. Realmente. E fornecimento de água. E nós não temos estas coisas, o governo não dá. Está a dar medalhas. Como acha que as pessoas deveriam participar na vida pública? Olhe, ensinando e aprendendo todos os dias. Esse para mim é o mote de viver. É ensinar e aprender. Eu ensino-te o que sei, tu ensinas-me o que sabes. A pessoa mais pobre, mais miserável tem alguma coisa sempre para me ensinar. Então, se nós formos nos ensinando, principalmente no que diz respeito ao que é ser cidadão, aos nossos direitos enquanto cidadão, nós vamos ter um país melhor. Porque as pessoas vão começar a votar com consciência. Que é a única maneira de nós, enquanto cidadãos que não estamos ligados a partidos políticos, ou que não somos partidos políticos, temos para penalizar quem nos faz sofrer. É através do nosso voto. Eu continuo, embora muita gente ache que o voto, que não vale a pena votar, não vale a pena ir votar, eu continuo a achar que sim. Mas temos é que votar consciente. É como numa manifestação. Eu prefiro que saiamos os 5 subscritores conscientes do que 5.000 pessoas inconscientes. É um perigo. Porque uma pessoa, quando não tem consciência daquilo porque está a lutar, não tem consciência do que aquilo que está a fazer, normalmente faz porcaria. Por isso é que o senhor diz que começa a haver negócios. Não, não é negócios. É falta de consciência cidadã. Porque eu posso lhe dar 1000 kwanzas e você ficar agradecido e vai comigo amanhã quando eu a chamar. Mas eu não estou a comprar. Agora, o que tem que ditar a sua saída comigo para a rua é a sua consciência cidadã e você estar a saber o que é que vai fazer à rua. Não vou à rua porque a A ou B está a chamar. Não. Tenho que ir à rua, tenho que saber qual é o lema que está-nos a levar à rua. O motivo que nos está a levar à rua. Porque quando se vai à rua não é com hora marcada de ir para casa, não é com almoço marcado. Eu nos dias de manifestação não marco no almoço nem jantar porque não sei a que horas voltar para casa. Nem sei se volto. Não porque haverá algum problema, que já estou à espera de algum problema, mas porque não sei quanto tempo dura a manifestação. Nós vimos, por exemplo, Moçambique. O que nós vimos em Moçambique nas ruas foi consciência cidadã. Que eles ficaram dias e dias e dias e dias e dias e dias na rua.
Muito bom. E além das causas que citou no início, gostaria de saber se ainda há uma causa que está a abraçar no momento. Neste momento, olha, eu faço parte de um grupo que nós criamos na altura do Covid e continuamos até hoje a trabalhar. O Covid acabou, mas sempre que nos aparece algum caso, principalmente quando está em causa uma família, e nós somos cerca de 45 pessoas, é um grupo de WhatsApp, não conheço a maioria porque este puxa aquele, não sei quem são e nunca me interessou saber, mas são pessoas que sempre se predispõem a ajudar, a contribuir. E então, este grupo mantém-se e temos estado a fazer muitas coisas. Depois, vão aparecendo às vezes coisas muito pontuais. Alguém que precisa de ajuda, alguém que isto. E neste momento eu juntei-me ao Francisco Meia e o Wilson, conhecido nas redes sociais como Wilson Papo Reto. Eu juntei-me a eles numa campanha de variação de géneros para se distribuir a algumas famílias de ativistas. Agora, durante o mês de junho, que é o mês da criança, há muitos ativistas, ou muitos jovens preocupados que são perseguidos, não conseguem emprego. Por exemplo, nós tivemos os jovens do Meia presos, há um deles que ficou sem o emprego, porque estava numa destas indústrias dos chineses, e ali eles não têm contrato, não têm nada, o miúdo faltou o emprego na segunda, na terça, e então ele perdeu o emprego. Por exemplo, nestes casos agora está à procura de um outro emprego, não é? Então nós vamos apoiar estas famílias. Temos a família do Fred também. O Fred é um jovem que foi preso porque fez um vídeo. Podemos considerar o vídeo inconsequente, mas ele próprio já admitiu que fez aquele vídeo não em estado muito normal, um vídeo dando o seu apoio. Mas nós também sabemos que há outros cantores com a questão do Fred, e não foi só o vídeo. Não foi só o vídeo. Fred, que levou o Fred à prisão, a gente sabe, os tais ativistas, foi um deles que denunciou o Fred. Portanto, há situações que são... Então, para apoiar, até porque o Fred precisa que se pague o advogado, ele precisa que se ajude e neste momento ela não consegue trabalhar. Ela tem emprego, mas é um emprego que não lhe garante que ela falte, não lhe permite que ela falte. Ela tem marido na cadeia, ela todos os dias tem que sair dos Ramires para vir até a cadeia de Viana. Ninguém consegue ir e vir e ainda ir trabalhar, porque ela trabalha na zona dos Ramires. Então eu faço um apelo a toda a gente. Está no meu Facebook, está no Facebook do General Nila, no meu TikTok também encontram o IBAN da mulher do Fred, para se poder contribuir e se poder ajudar. O Fred tem 3 filhos que precisam de comer todos os dias para ir para a escola. A mulher dele precisa de levar comida para a escola. Então eu faço um grande apelo a que todos nós cerremos fileiras, que está a ser um jovem estupendo, está a ser um jovem que não se está a deixar levar. Então nós temos que apoiar o Fred lá na cadeia onde está, ele tem que saber que nós estamos com ele. Muito bom, sabendo que estes ativistas passam por muitas dificuldades e também por muitas consequências
em função da causa que abraçam. Gostaria de saber se também há um acompanhamento psicológico para estas pessoas. Não, nós temos o problema é da saúde pública. Se eu não tenho dinheiro para ir a uma clínica, eu tenho que recorrer à saúde pública. E a saúde pública é muito deficiente. Muito deficiente. E então não tem como nós prestarmos este tipo de apoio aos jovens que se sentem, porque quem são os ativistas? São normalmente jovens, ou pelo menos que aqueles que dão a cara como ativistas são jovens que são marginalizados. São jovens, muitos estudaram, muitos licenciaram-se, mas não têm oportunidades de vida. Mas têm a consciência cidadã. E então eles reclamam daquilo que têm direito, eles sabem ler, sabem escrever, sabem ler leis, sabem interpretá-las e sabem que têm este e aquele direito, não é? Por exemplo, eu vejo muitas vezes os jovens a reclamarem pelos 500 mil empregos que o Presidente João Lourenço resolveu alardoar que ia proporcionar. Eu ando a contar os desempregos que o Presidente João Lourenço está a oferecer aos jovens, que é cada vez mais. E nós vemos, por exemplo, jovens a serem abandalhados porque alguém resolveu fazer a feira do emprego. Houve uma feira aqui há uns anos, ali no Futungo 2, naquele salão que há lá, houve lá uma feira, montaram lá umas tendas, e quando fechou a feira, os currículos dos jovens, os documentos dos jovens andavam a voar, porque as empresas que lá estiveram nem sequer se deram o trabalho de picotar aquilo numa máquina para não ficarem ao Deus dará. Portanto, eu não vejo vontade nenhuma. Cada vez mais eu ouço que empresas vão fechar porque não têm trabalho, porque não lhes é dada oportunidade, porque este governo está a fazer o quê? Está a atribuir grandes negócios a empresas de forma direta, sem concursos públicos. Nenhuma empresa idónea consegue aplicar para um concurso público, porque à partida quem define tudo é o Sr. Presidente da República. Quando nós temos o Presidente da República como o maior comerciante, é mau, não vai haver emprego. Muito bem. A senhora Laura Macedo, é de conhecimento de muitos que aproximam-se às eleições de 2027, como uma pessoa que defende muito o bem-estar das pessoas em Angola e também conhecida por muitos como ativista cívica. Gostaria de saber qual é a sua visão para o processo eleitoral de 2027. Olha, nós temos agora o Executivo pôs na Assembleia Nacional uma alteração a algumas das leis eleitorais. O que é que nós temos ali? O Executivo quer fechar mais a possibilidade do cidadão exercer o seu direito de votar, controlar, fiscalizar, principalmente no que diz respeito à fiscalização. A fiscalização de antes, durante e depois. Porque é que nós temos? Nós vemos, por exemplo, numa das propostas que o MPLA faz, é o retorno, o governo do MPLA quer o retorno às assembleias móveis. Foi com a introdução em 2008 das assembleias móveis que o MPLA conseguiu se fixar nos 90, 80 e tal %. Porquê? Porque é completamente impossível tanto os partidos políticos como o cidadão controlar estas assembleias móveis, porque a gente nunca sabe para onde vão, de onde vão e atendem quem, sendo que
Não há necessidade nenhuma de assembleias móveis, porque cada um de nós tem a sua assembleia de voto. Quem quer votar tem que ir à sua assembleia de voto. Mas o governo do MPLA quer voltar a introduzir as assembleias móveis. Eu ando a apelar, nós estamos a fazer umas rodas de conversa ali numa das salas da igreja de São Domingos, aqui junto à Cidadela, e em princípio no próximo sábado vamos retomar. Estivemos agora 2 sábados sem, fizemos um manifesto, produzimos um manifesto que vamos apresentar na terça-feira ao público. Tivemos aqui, 2 de nós tivemos alguns constrangimentos durante esta semana, então só vamos apresentar na terça-feira o nosso manifesto. Portanto, não vou falar dele aqui para não ultrapassar os meus colegas. Nós, em princípio, vamos fazer uma conferência de imprensa e vamos anunciar o que é que nós queremos como leis eleitorais. Mas estas rodas de conversa são para continuar, é em torno das eleições. Quando se resolver o problema do pacote legislativo eleitoral, nós vamos continuar com estas rodas de conversa. Vamos passá-las para quinzenais, mas vamos continuar com estas rodas de conversa com todos os assuntos que sejam pertinentes e que nos façam falta saber. Muito bom, senhora Laura Macedo. Também gostaria de saber até que ponto a sociedade angolana tem noção dos seus direitos, principalmente aquelas pessoas que vivem nas zonas rurais, uma vez que uma das zonas em que a senhora Laura Macedo muito frequenta também. Não, eu posso, quase sem medo de errar, não gosto muito de falar em números nem de estatística, mas se nós tivermos 30% da população angolana consciente, eu dou-me por feliz. Muito bom. Que expectativas têm para o futuro de Angola? Olha, o futuro de Angola depende muito da forma como nós queremos. Depende da tal consciência cidadã. Nós que temos consciência cidadã temos que a levar a outros. Só assim as pessoas aprenderão os seus direitos e os seus deveres. Eu ainda hoje vim a caminho daqui, vim chateada porque as pessoas atravessam na estrada quando têm a passadeira, a pedonal aérea, não é? E os polícias estão ali a mandar parar os taxistas, a mandar parar as motas, metem-se no meio do trânsito para apanhar um puto de mota e não se dão o trabalho nunca de educar as pessoas. Este também é um trabalho da polícia. Portanto, o próprio polícia não é um homem consciente. Quando nós temos um indivíduo que teve formação paramilitar, que os polícias têm, que teve instrução e não tem consciência cidadã, não sabe para que serve uma pedonal, não sabe que tem que ensinar, o que é que nós queremos? Que Angola nós queremos? E eu pergunto que Angola nós queremos todos. Quando a senhora Ministra da Saúde vai para o bairro Paraíso para falar da cólera e foge do local da parte mais afetada do bairro, vai-se pôr na parte limpa do bairro, o que é que ela quer? Ela própria, a senhora Ministra da Saúde, não tem consciência cidadã. Porque se ela tivesse consciência cidadã, ela ia ao local da cólera, à zona que estava afetada, à zona dos óbitos, e ver como é que está a ser feita a distribuição da água, como é que está a ser feito o esgoto, até porque ela é a Presidente da Comissão ou a coordenadora da Comissão Multissetorial para combate à cólera. Mas ela não foi à zona afetada. Porque no mesmo dia que ela foi ao bairro Paraíso, eu também lá estive. E ela estava numa outra ponta onde não havia caso nenhum. Portanto, é falta de consciência cidadã da senhora Ministra da Saúde. Muito bom, senhora Laura Macedo. Fala-se muito de liberdade, fala-se muito de ativismo cívico, fala-se muito de manifestações
e também fala-se muito de vermos os nossos direitos a serem respeitados. E também já estamos a terminar o mês de maio, hoje são 31, por essa razão gostaria que, antes dessa edição terminar, gostaria também que a nossa convidada Laura Macedo falasse um pouco do 21 de maio, ou seja, do 27 de maio. Olha, o 27 de maio é uma data muito triste. Eu não acredito que alguém tenha tentado tal golpe de Estado. Eu era adolescente, por exemplo, fala-se muito na tomada ou na retomada da Rádio Nacional e que os fraccionistas tiveram tomado a Rádio Nacional. E que a Rádio Nacional foi retomada pelas Forças Armadas ao final da manhã, meio da manhã. Eu passei em frente à Rádio Nacional tranquilamente às 7h15, a caminho do Liceu. Portanto, não vi lá tanques, não vi lá nada. Os tanques chegaram depois. O que aconteceu na Rádio Nacional nós não sabemos. Até porque uns foram mortos, que lá estavam, e outros calaram-se por medo. O 27 de maio foi durante o período de 27 de maio houve acontecimentos muito tristes que colocaram os cidadãos angolanos, pelo menos até à minha geração, calados. Porque foi assustador. Se eu chegasse e dissesse que você era da ala nitista, por exemplo, você ia presa e podia ser morta. Mesmo eu nem sabendo o que quer dizer ala nitista. Só porque eu não gostava de si, porque eu quero ficar com a sua casa. Voltamos outra vez com a história de querer ficar com os bens. Nós temos aí pessoas grandes neste país que ficaram com as mulheres de quem acusaram de ser nitistas. Muito bom, senhora Laura Macedo. Daqui a pouco, ou seja, vamos colocar já um ponto final nesta edição. Que mensagem deixa para as pessoas que cansaram de lutar? É errado. É errado a gente dizer que se cansou de lutar, porque nós não temos uma conciliação plena. Porque eu não gosto de falar de reconciliação, eu falo de conciliação. Nós não temos bem-estar para todos, nós não temos igualdade de oportunidades. Que para mim o mais importante mesmo são as igualdades de oportunidades. Eu acho que cada criança quando nasce tem que ter os mesmos direitos, nascendo na minha casa, na sua ou nascendo no bairro Paraíso. Muito bom, assim foi a nossa conversa com a senhora Laura Macedo, que conduziu a temática ao ativismo cívico angolano, avanços e recuo. Senhora Laura Macedo, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma boa tarde a todos, boa noite e obrigado por me terem convidado. Muito bom, e para si, estimado ouvinte, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e espero por si até a próxima edição. Boa tarde. São 18 horas.